Glórias a Deus, a paz do Senhor para os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos grandemente. Mais uma vez estamos em mais um momento de ensino, né, da Palavra de Deus, aqui da nossa igreja da Multiforme, Ministério da Multiforme, graça de Deus. O Senhor tem nos dado essa graça, tem nos dado essa alegria de poder compartilhar com os irmãos, né, estudarmos aí da Palavra do Senhor. O Senhor Deus concede-nos, nesta ocasião, um tema para este ensino, né? Que é a extensão do reino. A extensão do reino. Eu até havia já preparado um outro ensino, um outro tema, mas tudo se encaixou para que eu falasse disso, né? Então que fique para uma outra ocasião aquilo que eu falaria hoje. Mas eu acredito no propósito de Deus, né? Eu creio nos propósitos de Deus. E muitas das vezes, em coisas pequenas, Deus ele cumpre seus propósitos e alcança corações através de mensagens que às vezes para alguns é simples, mas para outros é de grande valia, né? Então, graças a Deus por isso que nós estamos sempre debaixo da direção desse Deus que é maravilhoso. A extensão do reino. Quando se fala de reino, né, do reino de Deus, ali na Bíblia Sagrada, né, nas nossas traduções, a gente sempre vai encontrar o reino de Deus ali com um R maiúsculo, né? E isso daí, obviamente, está querendo colocar o reino de Deus acima do reino dos homens. E, de fato, o reino de Deus, ele sempre está acima do reino dos homens. Jesus, ele sempre falou ali sobre o reino de Deus, né? Buscar primeiramente o reino de Deus, né? Sua justiça e tal. Então, o reino de Deus sempre foi um tema ali das pregações de Jesus, né? O Evangelho, um dos temas do Evangelho ali é, de fato, o reino de Deus. E quando Jesus, né, falava sobre o reino de Deus, Jesus ele estava falando literalmente de um reino que está nas regiões celestiais, né? Um reino onde o ser humano ele não consegue chegar, a não ser pelo agir de Deus, né? No caso ali de algumas pessoas, em algumas ocasiões aí que são arrebatadas, levadas para as regiões celestiais, como já aconteceu com vários personagens da Bíblia, né? O próprio João, né? O apóstolo João, ali no Apocalipse, né? Ou depois, né, ali de se findar tudo, né? Se cumprir tudo, e nós formos para estar com o Senhor na eternidade. Mas, fora isso, não, o ser humano ele não pode chegar lá, tá? Então é um reino que, obviamente, está acima de tudo e de todas as coisas. Então, quando Jesus ele fala de reino de Deus, Jesus ele está falando literalmente de um reino que fica lá nas regiões celestiais. Está falando do céu, né, propriamente dito. Tá? Então, sempre quando nós vermos reino de Deus ali, quando um R maiúsculo, sempre está falando deste reino. Mas o reino de Deus ele não está limitado às regiões celestiais. O reino de Deus ele está por toda a criação. Tá? A Bíblia ela vai falar, como eu disse, ela vai focar ali no reino de Deus nas regiões celestiais. Mas o reino de Deus ele está muito além do reino celestial. Ele está em tudo que foi criado por ele. Deus ele reina e impera em tudo, tá? Então é dessa extensão do reino que nós queremos estar aprendendo hoje, tá? Então, nós sabemos do reino de Deus, como eu disse anteriormente, a respeito ali do que Jesus falava e que nós encontramos nos evangelhos. Mas nós nos esquecemos de que o reino de Deus, ele é muito mais extenso. Ele não está apenas limitado a isso, tá? Então, nós temos o reino de Deus em outros patamares também, e talvez nós consigamos lembrar de alguns aqui durante este ensino. Bom, mas como eu comecei a falar do reino celeste, e a Bíblia Sagrada, ela trata disso, né, obviamente, né, sobre o reino celeste, o reino de Deus, e nós podemos encontrar alguns versos, né, que nos traz essa ideia, né. Lá em Jó, no capítulo 40, verso de número 10, por exemplo, né, compartilhando com os irmãos aqui, ó. Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Está falando que da glória de Deus, né? Veste-te de majestade e de glória. E essa majestade, ela impera em todo o reino celestial, né? Toda a sua glória pode ser encontrada, digamos assim, no reino celestial. É lógico que tudo manifesta a glória de Deus. A criação dele, toda a criação manifesta a glória de Deus, né? Todo o universo, né? As constelações, né? O próprio planeta Terra, tudo isso manifesta a glória de Deus.
né? Mas quando se fala dessa glória, da glória de Deus, ela é mais, digamos assim, compreensível para nós quando nós temos um conceito espiritual, tá? Por exemplo, de quando né, acontece de uma pessoa, por exemplo, na permissão de Deus, ser levada para ver as coisas celestiais, né, que Deus mostra ali, tem uma fagulha ali da glória de Deus, né? Então se vê um pouco da glória de Deus. Mas a Bíblia nos diz, né, neste texto aqui, que ele se veste de majestade e ele se veste de glória. Então toda e qualquer glória que o ser humano ele pôde alcançar através de uma visão, através de um arrebatamento, ou até mesmo aqueles que estavam ali nos tempos bíblicos, né, que foram levados, né, como eu citei anteriormente, né, de João, o apóstolo João, que foi levado para alguns lugares ali no reino celestial e viu coisas, aquilo ainda não é nada a se comparado à glória no qual o Senhor Deus, ele se veste, né? O nosso Deus, ele é vestido de glória. E quando diz vestido de glória, amado, então não vai encarar como Deus, né, tivesse um guarda-roupa lá, né, ele tira lá uma vestimenta e pega outra vestimenta de glória e coloca. Não é isso, né? Lógico que a Bíblia está falando num sentido figurado e dizendo, né, mostrando claramente que Deus, ele é o dono da glória, que toda a glória é dele, toda a glória emana dele e ele tem toda a glória, tá? Então é algo extraordinário, tá? Então todo o reino celestial é a manifestação da glória de Deus, né? Então é isso que nós compreendemos aqui em Jó 40, verso de número 10. Apocalipse 22, 5, ó. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Aqui João, o apóstolo, né, ele está expressando aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, tendo ali a revelação do Apocalipse. E ele deixa bem claro que lá nas regiões celestiais, aonde nós estaremos para morar, né, com Deus eternamente, ali não haverá mais noite. Ali não há necessidade de lâmpada, de iluminação, não precisa da luz do sol, porque a glória de Deus, né, ali Deus ilumina tudo com a sua glória, né? Ele ilumina tudo, ele reina sobre tudo ali, né? Então o poder de Deus ali é a iluminação do ambiente, vamos dizer assim, né? Então não há necessidade de alguma fonte de luz, porque o próprio Deus, ele é a luz, né? Jesus bem disse, né? Deixou bem claro dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai a não ser por ele, né? Ele é que ilumina tudo, que ilumina a nossa vida, né? Ele diz, né, que nós temos que ser a luz do mundo, né? E sal da terra. E ser a luz do mundo é ser um imitador de Cristo. Paulo disse, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós temos que imitar a Cristo, né? E Jesus é a maior luz, né? É a luz de todos, que ilumina a nossa vida, ilumina o nosso trajeto. E nós também devemos se comportar como Cristo também, né? E sermos também luz neste mundo, tá? E é lógico que aqui está falando, né, neste conceito, está falando mais no sentido espiritual. Mas Deus, ele não é só luz no sentido espiritual, né? Mas ele é luz em todos os sentidos, né? Diante de Deus não existe obscuridade. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse mesmo que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A Bíblia diz que para Deus a noite é como se fosse dia. Então ele enxerga todas as coisas, porque ele é luz. Tá? Então para Deus não existe trevas, né? Não existe obscuridade. O que nós conhecemos sobre trevas, o que nós conhecemos sobre alguma coisa oculta, para Deus isso não existe. Deus ele não conhece coisas ocultas, né? Nada está oculto a ele, né? Então todo o reino celestial é iluminado não é por um sol, não é por uma lamparina, por uma lâmpada, não, mas é pelo próprio poder do Senhor nosso Deus. Amém? Ainda um outro verso, falando ainda do reino celeste, Lucas 10, 18, que Jesus disse, ó, e disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Nós lembramos muito bem que Satanás, ele queria ser igual a Deus, né? Ele disse, subirei, né, às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o projeto que Satanás tinha dentro de si, arrastando ali a terça parte dos anjos com ele para apoiar ele naquela rebelião, né, que nós conhecemos como rebelião. Mas Satanás, ele foi jogado de lá, né, ele foi expulso do reino celestial e Jesus disse, eu vi ele cair como se fosse um raio ou como um relâmpago, dependendo aí da
tradução. Então isso denota claramente que quem manda é Deus, tá? Então no reino celestial não existe outro ser que seja maior que o Senhor nosso Deus. Não é à toa que Deus ele foi sempre foi contra a idolatria. Ele nunca apoiou a ideia de algum ser humano colocar alguma, né, qualquer coisa no lugar dele, no lugar de Deus. Então, dentro de si, o ser humano colocar alguma coisa no lugar de Deus, Deus nunca apoiou isso. Porque Deus, ele é sobre tudo e todas as coisas. Tá? Então, não existe outro Deus lá no reino celestial, não tem alguém que seja maior do que ele lá. Tá? E não existe outro céu além do céu onde Deus ele se encontra, além da moradia da casa de Deus. Então, acima de Deus não existe nenhum outro ser que seja Deus do nosso Deus. Então, o nosso Deus ele é acima de todas as coisas, né? Ele é criador de tudo e ele é eterno, ou seja, ele não foi criado por ninguém. Deus ele nunca teve um início, nunca teve um princípio, um nascimento. Deus ele sempre existiu. Algumas pessoas perguntam, o que existia antes de Deus? Nada poderia existir antes de Deus, porque Deus ele é eterno, ele sempre existiu, tá? E o que existia antes de Deus ter criado tudo? Existiu o próprio Deus. Deus sempre existiu, tá? Então não existe um princípio para ele, né? Então aqui neste texto aqui, quando Jesus ele diz que viu Satanás cair, ser lançado, né, do alto como um raio, cair como um raio, né, cair do céu como um raio ou como um relâmpago, dependendo da tradução, já mostra claramente que quem manda no céu, no reino celestial, é Deus que reina sobre tudo e todas as coisas lá. Então Deus ele falou pra gente, Jesus, né, ele comunicou a nós o reino celestial. Tá? Este reino que nós vemos ali nos evangelhos é justamente este reino que nós estamos a tratar nessa ocasião. Mas como eu disse, há uma extensão do reino de Deus. Deus ele não reina somente lá no céu, tá? Deus ele reina sobre toda a criação. Então todo o cosmo é reinado por Deus, tá? No universo, né? Nos demais planetas, nas constelações que existem, né, nas supostas galáxias, né, é difícil falar que de fato existe, mas segundo a ciência existem outras galáxias. Enfim, Deus ele reina sobre tudo e ele manda em tudo e em todas as coisas. Alguns perguntam, né, por que Deus criou planetas onde não tem habitante nenhum, né, onde não há habitante? Por que Deus criou isso? É óbvio que a Bíblia Sagrada ela não vai responder isso com grande clareza, né? Nós podemos criar teorias, mas a verdade é que independente do porquê, né, se nós sabemos ou deixamos de saber se a nossa teoria está certa ou está errada, Deus ele reina lá também, né? E Deus ele está em todo lugar porque ele é onipresente. Então lá no planetinha desabitado, Deus também está. Lá em Plutão, né, que antes era chamado como planeta, era tido como planeta e hoje é tido como um satélite, não importa, Deus está lá também, tá? No buraco negro, onde a ciência diz que é o buraco negro, onde diz que lá não tem nada, que tudo que passa por lá se perde, Deus está lá também, Deus está em todo lugar. Não existe lugar onde Deus não se encontra. Nesse exato momento aí, nos seus aposentos, não sei o que você está fazendo, Deus ele está aí também. Ele conhece todas as coisas, tá? Nada foge de Deus. Tá? Então o reino cósmico também é reinado por Deus, tá? Lá em Salmos 104, verso de número 2, diz assim, ó, ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Se cobre de luz como um vestido. Isso daí vai nos apontar lá para Jó 40, verso de número 10, né? Onde nós citamos aí, Jó diz que ele se veste de majestade. Então ele se cobre de luz como um vestido. Não significa, volto a repetir, que ele tem um lugar lá, um guarda-roupinha lá, com vestes, né, de luz, de majestade, que ele fica trocando. Não significa isso. Isso significa que ele é a luz, que ele tem a luz, que ele é dono da luz, que ele é todo poderoso, tá? É isso que o verso está querendo trazer pra gente. E aí continua, estende os céus como uma cortina. Imagina só, estender o céu como uma cortina, né? Ou em outra tradução, como uma toalha. Imagina quando você estende lá a toalha da mesa da sua casa, né? Ou quando você ainda estende os lençóis da cama lá. Imagina só, Deus ele fazendo isso com o céu. Tá? Para você é difícil estender para alguém, talvez até seja, né? Se tiver com algum problema físico, doente, tal, às vezes até seja um pouco difícil.
Mas, e aí, às vezes, dependendo do caso, ainda não seja também. Estender uma cortina ou estender uma toalha de mesa ali na mesa é algo extremamente fácil para qualquer pessoa. Até mesmo uma criança, dependendo da idade, ela consegue estender. Talvez não vai ficar 100% ali bonitinho, mas estender ela vai conseguir. Sabe por quê? Porque é leve e é fácil de fazer. Então é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está querendo dizer que Deus ele pega o céu, aí todo dia deixa eu estender esse céu, que não é isso. Mas a Bíblia está mostrando claramente que para Deus isso não é nada, tá? Então você sabe que para você é fácil estender lá uma toalha de mesa, por exemplo, na sua mesa. Há dificuldade nisso? Você demanda esforço? Quantas calorias você gastou para fazer isso? Que dificuldade você tem de fazer isso? Nenhuma. Isso é simples, fácil, comum de se fazer. Agora imagina para Deus, né? Para Deus, muito menos, tá? Então o que a Bíblia está querendo dizer? Que para Deus, o que seria, né, obviamente, extremamente difícil, né? Na ótica humana, na verdade não é, né? E o que é impossível para o ser humano, um ser humano estender o céu, para Deus não é, entendeu? Então aqui a Bíblia está mostrando que Deus ele é todo poderoso. Esse verso está mostrando claramente que Deus ele reina sobre tudo. Então todo o cosmos é reinado por Deus, bem? Tem uma passagem lá no livro de Josué, né? Onde ele ora, pede para Deus parar o sol, né? Que na concepção antiga, né, o sol que se movia, né? O sol ia embora, vinha a lua, o sol ia embora, a lua ia embora, vinha o sol. Então na concepção antiga é como se o planeta estivesse parado e o sol e a lua fossem passando, né, pelo planeta Terra. Mas na concepção antiga sim. Mas a lógica, através da ciência, nós descobrimos, até a Bíblia, né? Tem uma passagem ali que nos dá uma ideia de alguma coisa em relação a isso. Que, na verdade, é a Terra que está girando, só a Lua está ali, digamos, parado, né? E a Terra que está girando. Então, o Josué ele orou e pediu para Deus que Deus parasse o Sol, parasse ali, continuasse dia, para que ele vencesse ali a guerra, né? Eles oraram ali, clamaram ao Senhor, né? Ali o povo, e Deus fez a obra, né? Deus atendeu a oração do povo ali, e Deus parou, né? Ali o tempo, Deus parou o tempo, Deus parou o planeta, e lá eles guerrearam lá até durante o dia e tal. Então note, amados, que Deus ele é dono de todas as coisas. Deus ele para a terra se ele quiser, e se ele não quiser, ele deixa ela girar. Então é Deus que manda em todas as coisas, né? Jó 41, verso 11. Quem primeiro me deu para que haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O próprio Deus falou. Quem é que deu para mim primeiro, para que eu tenha que retribuir a ele? Deus está dizendo claramente, não existe outro ser acima de mim. Não existe alguém que me deu algo, alguém que fez algo por mim, para que eu possa retribuir a ele depois. Não há, tá? E ainda ele continua dizendo, tudo que está embaixo dos céus é meu. Quando diz os céus, nós somos obrigados a lembrar ali daquela passagem onde Paulo lhe diz que conheceu alguém que foi arrebatado até o terceiro céu, né? Então nós sabemos que existe mais de um céu. E Deus falou, tudo que está embaixo deles é meu. E o que está em cima, é óbvio que também é dele, né? Então toda a criação, tudo é de Deus, tá? Então Deus está falando, tudo que existe é meu. Então todos os planetas, como eu disse anteriormente, que estão desabitados, é de Deus. Todas as estrelas, de quem é? De Deus, tá? Todas as constelações é do próprio Deus, tá? O vácuo do universo, de quem que é? De Deus, tá? O mar, de Deus, é tudo de Deus, tá? Então ele diz claramente, tudo é meu. Imagina só a dimensão desse Deus, né? Criador de todas as coisas, dono de tudo, que sempre existiu e não há ninguém que esteja acima dele, né? Ninguém além dele. O nosso Deus, amado, ele é maravilhoso, né? Agora imagina só, esse Deus maravilhoso, dono de tudo e de todas as coisas, dá a sua vida por nós, morrer por mim, por você na cruz do Calvário, decidir, falando, eu vou descer lá, vou me fazer um igual a ele, vou sofrer igual eles sofrem, vou morrer por eles, por amor a eles. Imagina só, um Deus, Criador de todas as coisas, que veste-se de glória e de majestade, que estende o céu como uma cortina, que não há outro além dele, se rebaixar tão baixo nível para te dizer que te amo, só para dizer eu te amo e eu quero você comigo para toda a eternidade. É algo muito forte, maravilhoso. Nós jamais conseguiríamos retribuir isso,
Essa é a verdade. Infelizmente, a maior parte da humanidade, em toda a história, nunca reconheceu isso. E muitos que reconheceram deixaram de reconhecer. Infelizmente, muitos nos dias de hoje, ainda em vida, não querem reconhecer e aceitar isso. Não querem aceitar o amor de Cristo, não querem acreditar, não se esforçam nem para acreditar, sabe? Já negam primariamente, né? Não quer parar para raciocinar, não quer abrir o coração para Cristo falar: me faz entender melhor, Senhor, seu amor aí, o que o Senhor fez por mim, eu quero entender, quero conhecer, sabe? Nem isso, às vezes, a pessoa ela decide, né? Bom, ainda falando sobre reino, né? Nós falamos aqui do reino celestial e falamos do reino cósmico, mas existem outros reinos, né? E um dos reinos, né, que nós poderíamos citar aqui, seria, vamos falar do reino no sentido espiritual, mais humanamente falando, talvez. Então, existe o reino na nossa vida, do ser humano, tá? Obviamente fazendo ligação já do que eu acabei de citar agora, e as frases que eu citei agora, né? Quem alguém estiver chegando agora, meus amados, lembre-se que depois vai continuar no Facebook, você pode dar play lá e começar a assistir desde o início, tá? Aí você assiste até essa parte, por exemplo, tá? Então dá o play lá, depois que terminar tudo, você pega o ensino inteiro, porque pegar o ensino pela metade, amado, é complicado. Até fica aí a dica para os amados, que inicia antes da introdução, não fica com todo o conteúdo sem a introdução não, porque a introdução é muito importante. Dependendo do ensino que eu trago aqui, você vai entender ele por causa da introdução, tá? Então, aí você inicia, já começou, já passou da introdução, já estou no segundo tópico às vezes, tal. Aí você fica com aquele restinho, beleza, amém, mas depois dá o play, depois que acabou tudo, dá o play para você entender o início, né? Você vai entender toda a mensagem, né? A introdução é muito importante, às vezes a introdução ela é tão explicativa quanto o ensino, e às vezes ela vai te dar a direção certa dentro do ensino. Aí você ouviu uma coisa durante o ensino, vai ser difícil você discordar e falar porque você ouviu a introdução e você entendeu e sabe do que eu estou falando, tá? Então é melhor, bom? Bom, o homem no caso, né? Salmo 139, verso de número 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Há um outro reino fora o reino celestial e fora o reino cósmico, né, onde Deus reina. Há um reino no interior do ser humano, né? E aqui o salmista Davi, ele deixa bem claro: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, o Senhor conhece tudo, o Senhor já sabe o que eu vou falar de antemão. Tá? Então, nosso Deus, ele não é só onisciente, conhece, sabe de todas as coisas, mas ele é presciente. Ele sabe antes mesmo das coisas acontecerem, obviamente ele sabe. Tá? Então, Deus, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração, os nossos sofrimentos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, ele conhece os nossos pecados, né? Os nossos podres, digamos assim, né? As nossas vergonhas, as nossas timidez. Deus, ele nos conhece por inteiro, ele nos conhece por 100%. Então, há um reino em nós, tá? Só que este reino, ele não é obrigatoriamente reinado por Deus. O reino celestial é reinado por Deus e ponto final. Nunca ninguém vai conseguir reinar ele. O reino cósmico é reinado por Deus e ponto final. Nunca ninguém vai conseguir reinar ele. Mas o reino humano dentro de nós, o reino interior, Deus, ele respeita. Ele não vai reinar dentro de mim se eu não quiser que ele reine, tá? Existem dois que podem assumir este reino. Ou é Deus ou é Satanás, o diabo. Aí existe aquele que fala: mas não, quem reina, manda na minha vida sou eu. Não, quem está mandando é o diabo, com certeza. Não, mas eu não acredito em Deus, não acredito no diabo, sou ateu, não importa. Quem manda é o diabo do mesmo jeito. Não existe a cadeira dentro de nós, digamos assim, o trono dentro de nós, ele não fica vazio. Se existem pessoas que ela reina a sua própria vida, né? Ela acha que ela é o rei dela, ela manda, ela decide, ela faz e desfaz. Mas na verdade não. Satanás está por trás disso tudo. E é Satanás que faz aquilo ali, né, na mente, na alma e no coração da pessoa. E ela acha que é ela que manda. Quem está mandando é Satanás. Não fica vazia. Alguém vai estar sentado nesse trono. E esse alguém não vai ser eu. Ou vai ser Satanás, ou vai ser Deus. Se eu aceitar a Deus. Que Deus reine na minha vida. Tá? Existem aqueles que não são usados por Satanás daquela maneira, né, extravagante, né, não é possesso por demônios, não pratica ali a feitiçaria, as obras, né, de Satanás, nada. Vive uma vida tranquila, calma, sossegada. Mas isso não significa que Satanás não esteja reinando. Tá?
Se não tem Deus sentado na cadeira, sentado no trono do seu interior, quem está é Satanás com certeza. Nem que você não é a pessoa ali, né? Eu falo você modo de dizer, tá? Tô falando que você que está assistindo está nessa situação. Mas nem que a pessoa ali não seja possessa por demônios, nada, e leve uma vida tranquila e calma, ainda assim Satanás está lá, de uma maneira camuflada, mas é ele que reina. Essa cadeira nunca vai ficar vazia, esse trono nunca fica vazio. Ou está Satanás ou está Deus, tá? Não tem como colocar dois num trono só, tá? Jesus bem falou, né? Não tem como você vir a dois senhores, tá bom? Então, eu tenho que permitir na minha vida que Deus reine. Se eu tirar Deus da cadeira e tentar assumir o controle está caindo na mão de Satanás, e não na minha, tá bom? Então, Deus é que tem que reinar. E aqui em Salmo 139 mostra claramente que Deus ele conhece todas as coisas. Mas mesmo ele sabendo, conhecendo 100% o nosso interior, ele não reina ali, a não ser que eu permita, o modo de dizer, aceite o Senhor que ele reine. Tá? Deus ele não vai me obrigar, não, eu vou reinar aí, eu vou mandar em você, não. Deus ele não vai me obrigar, Deus ele vai me pedir, posso entrar na sua vida, posso reinar sobre a sua vida? E se eu abrir meu coração para Deus e deixar Deus reinar, então as coisas começam a acontecer segundo o querer e a vontade de Deus, tá? Existe um outro reino, fora o reino interior, o reino do homem. Existe o reino na esfera, digamos assim, do mal. E quem que reina lá? Satanás? Não. É o próprio Deus, tá? Satanás nunca vai reinar nada porque Deus reina sobre tudo e todas as coisas, né? Quando o Satanás ele fala, né? Para Jesus ali, eu te dou todos esses reinos porque foi me dado, né? Satanás ele mostra todos os reinos da terra, mas o poder primordial do planeta sempre foi de Deus. Deus sempre mandou no planeta. Você vê lá no Antigo Testamento, quem que mandava nas coisas? Deus, óbvio, tá? E antes de Cristo, né, Jesus nascer, quem que mandava? Deus, né? Satanás ele sempre influenciou ali os homens, os reis, né, os grandes reis, né? Ele agia como se fosse dele, mas na verdade quem comandava tudo sempre foi Deus, né? Ainda que Deus entregou nas mãos do homem para que o homem fosse mordomo, né? Adão ali ele cuidasse de tudo, né? O ser humano cuidasse de tudo, e ele acabou entregando esse cuidado nas mãos de Satanás ali, né? Através ali do pecado e tal. Mas o dono de tudo continuou sendo Deus, tá? Deus ele manda, ele sempre reinou sobre tudo e todas as coisas. Tanto é que lá, né, a gente vê no Antigo Testamento, Deus fazia e desfazia, porque ele é Deus, né? Satanás não tinha vez, nunca teve, na verdade, né? Apocalipse 1,18, amado, pra gente finalizar, tá? Mais 3 versos aqui só para finalizar. Eu que vivo fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tá falando, né? O próprio Cristo aqui, o próprio Jesus, né? Deus, né? O próprio Jesus que é Deus falando. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, o inferno, quem reina no inferno? É o próprio Deus, é ele que manda lá no inferno, tá? Satanás é submisso a Deus. Nós vemos ali várias vezes Satanás se submetendo a Deus, né? Os demônios se submetendo a Cristo, a Jesus. E eles se submetem a nós também pelo poder de Cristo em nossas vidas, porque Deus, Jesus, ele nos deu essa autoridade. E nesse verso, Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Amado, por favor, não fique pensando que Jesus ele foi lá no inferno e tomou a chave das mãos de Satanás, do diabo, da morte e do inferno. Isso nunca aconteceu, meu querido. Por favor. Isso não existe. A Bíblia não diz isso. Pode procurar em todas as traduções da Bíblia que você quiser. Jesus nunca foi no inferno tomar a chave da mão do diabo. Isso não aconteceu. Isso é antibíblico, isso é herético, isso não existe. Não há texto na Bíblia nenhum que fala que Jesus fez isso, tá ok? As chaves sempre esteve nas mãos do Senhor. Deus sempre reinou sobre a morte. E se você vê lá no Antigo Testamento, Deus ele tirava a vida de quem ele quisesse. Ele permitia, né, que a vida de quem ele quisesse se esvaísse. Ponto final. Satanás nunca mandou na morte. Satanás nunca mandou nem no inferno, tá bom? Então quem manda é o próprio Deus. Jesus disse, eu tenho as chaves. Ele não disse, eu fui lá e peguei, tá? Então as pessoas interpretam errado, pegam um verso lá de Pedro, e mesclam com esse e falam, não, ele foi lá nas profundezas. Não, para, Jesus nunca fez isso, isso não está na Bíblia. Ele tem, e ponto final, não pegou das mãos de ninguém, tá bom? E essa chave, ela não é literal, uma chave assim, igual nós temos física, tá bom? Também está no sentido figurado, que o texto está querendo dizer, eu mando na morte, eu mando no inferno, eu reino sobre tudo, tá bom? É isso que o texto quer dizer.
Aliás, é isso que ele está dizendo, né? Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e ele dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mais uma vez, Jesus deixando claro, né, através aqui do apóstolo João, Satanás não é nada, o lago de fogo quem manda sou eu, e eu mando nos demônios. Eles vão ser lançados no lago de fogo, foi preparado para eles, né? Então, é Jesus que manda, né? Ele que reina sobre tudo. Então, o mal ele não tem nenhum poder diante de Deus, ele não é nada. Na verdade, ele é uma criatura, né? Foi criado ali, os anjos se rebelaram contra Deus, mas são criaturas, nunca vai se comparar a Deus, jamais, né? Não existe batalha entre diabo e Deus, Deus não precisa batalhar contra ninguém, né? Deus não precisa lutar contra ninguém, isso é lógico que a Bíblia fala, Deus, eu batalharei por vós, e vós calareis e tal, eu pelejarei por vós, é no sentido figurado, Deus não precisa batalhar. Se Deus pensar, as coisas acontecem, né? Se Deus pensar, toda a criação deixa de existir, ponto final. Só dele pensar, ele não precisa fazer nada. Né? Como foi pregado pelo pastor Luciano na nossa igreja, né? As pregações passadas. Quando Deus disse que ele descansou, né? No 7º dia, não significa que ele estava cansado, lá exausto. Nossa, criei tudo, estou cansado, vou ficar tranquilo agora, no 7º dia eu vou descansar. Não significa isso. Também está no sentido figurado, tá bom? Último verso. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E o verso número 15, né, agora. E aquele que foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós falamos aqui do reino celestial, falamos do reino cósmico, do reino humano, né, dentro do ser humano. E falamos aqui do reino do inferno. Deus manda sobre tudo, todas as coisas. Não falamos do reino terreno porque não deu tempo, mas a gente sabe, né, que Deus ele manda em tudo. Deus ele reina sobre tudo, amados. Então, nós servimos a um Deus que é acima de tudo e de todas as coisas. Então, da próxima vez que você tiver que duvidar de algo, não duvide de Deus, tá? Pode duvidar de fulano, beltrano, ciclano, né? Mas não duvide de Deus, porque Deus ele é acima de todas as coisas e todo o poder é dele. Tá? E não existe problema ou dificuldade que seja alguma coisa para Deus. Deus ele reina sobre tudo, ele faz e desfaz a hora que ele quiser. O problema que nós estamos passando em nossas vidas, você está passando na sua vida. Se Deus quiser tirar com um estalo, ele tira. Aliás, não precisa nem instalar. Se ele quiser, ele desaparece, só por ele desejar que desapareça, desaparece, ponto final. Porque ele é o nosso Deus, amém? Então vamos crer nesse Deus e buscar nele para que nós possamos não só alcançar a bênção dele aqui na terra, mas também no reino celestial. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado por tudo. Graças te damos, Pai. Abençoe a cada vida, cada alma, cada coração. Todo o levante do adversário, Pai, caia por terra. E que o Senhor, ó Deus, venha reinar sobre as nossas vidas cada vez mais, cada dia mais. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus eterno Pai, a comunhão, a consolação no Espírito Santo reine em cada coração. E que todos juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.